porque... Pronto. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 27 de julho de 2021. A disciplina de Medidas Elétricas 1, do curso técnico de Eletrotécnica, do curso técnico do campo de Camaçari, né? Nós iremos iniciar a aula hoje. Essa turma é uma turma nova, é uma turma de primeiro semestre, e estão encontrando algumas dificuldades com relação ao ambiente virtual de aprendizado, tá? Eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu vou me ater, assim, da mesma forma, tem algumas coisas que eu ainda não usei como funcionalidade do AVA, então vai ser pouco provável que eu consiga mostrar tudo para vocês. Mas dentro do nosso ambiente virtual de medidas elétricas, acho que é importante mostrar, apesar de ter mostrado um pouco na aula passada, mas não sei se alguns alunos não estiveram presentes, não importa qual o motivo, né? Por isso que as aulas são gravadas, porque caso vocês tenham a necessidade de assistir pela ausência ou reassistir para revisar o conteúdo, as aulas são gravadas com esse propósito, tá bom? Vou apresentar um pouquinho aqui o AVA para vocês novamente, para esclarecer algumas dúvidas, depois a gente retoma o nosso conteúdo. Então, vamos lá. E à medida que a gente for avançando aqui no AVA, eu mostro algumas coisas e pergunto algumas coisas a vocês. Tá bom? Então, temos aqui medidas elétricas, a disciplina subsequente, alguns contatos, o meu nome, professor, e o e-mail, que normalmente eu respondo às atividades, né, ou às dúvidas. É o nosso principal e-mail de comunicação. Então, esse número é disponibilizado lá no Zap, para que a gente possa ter um contato, assim, digamos assim, mais rápido de resolver. Peço desculpa se demorou um pouco, mas às vezes é a tribulação mesmo, e enfim, né? Esse momento é um momento não é muito bom para todo mundo, então pode ser que eu demore um pouquinho, que eu demorei para responder uma ou duas pessoas só, né? Essa semana. Mas aí depende muito de quando essas mensagens chegarem, tá bom? Então, na continuação aqui, tem uma mensagem de boas-vindas, e todas as vezes que vocês encontrarem um símbolo, né, um ícone desse tipo, né, duas caixas de diálogo, uma azul e uma verde, você clica e você vai ter acesso a meio que um fórum. Isso aí, na verdade, é um fórum, onde você pode chegar aqui, ó, você... Não, isso aqui é retomada da atividade, deixa eu ver. Não, isso aqui, na verdade, é só uma informação. Seria um chat, mas não sei por que não apareceu. Ah, é porque... Para mim, não sei por quê, mas aqui seria um chat, né? Onde vocês poderiam postar e tirar alguma dúvida e perguntar alguma coisa sobre a disciplina. Mas para mim, não sei por que não está aparecendo. Não sei se eu não configurei. Mas aqui tem até um link que seria o próximo item, ó. O próximo item, ó, da sequência aqui do próprio AVA, tem aqui, ó, link para os nossos encontros síncronos. Então, quando a gente clica aqui, nessa mensagem de boas-vindas, o próximo item seria o encontro síncronos. Ele já segue direto para os encontros síncronos, ok? Aí, se você clicar, lógico, nesse link, você vai dar acesso à nossa sala que nós estamos agora. Ah, não, desculpe. Estou viajando, estou entrando no automático, nem lembro o que eu estou fazendo. Não, tá certo, o que eu estou falando está certo, mas eu terminei dizendo outra coisa errada. Então, os encontros síncronos, eles estão sendo gravados, eles estão sendo disponibilizados, como eu falei na aula passada, né? Só que eu estou disponibilizando onde? Eu estou disponibilizando no canal do YouTube específico para a disciplina de vocês, Medidas Elétricas 1, subsequente 21.2. Temos a nossa primeira aula, a aula passada, né? E um vídeo sobre o Sistema Internacional de Unidades e algarismos significativos, que foi um vídeo complementado das atividades assíncronas, né? Então, todo o nosso conteúdo, todo o vídeo disponibilizado para estudo, serão publicados no nosso canal do YouTube, tá? Inclusive, o trabalho de vocês, o seminário de vocês, é importante que vocês postem no YouTube para que a gente possa acessar, independente do AVA. O AVA, às vezes, no final de semana está fora do ar,
e é um momento que normalmente vocês têm para estudar, e as atualizações acontecem no final de semana, houveram muitas reclamações. Por esse motivo, eu resolvi divulgar esses vídeos e não colocar um link para download, que seria o caso se estivesse no Google Drive, né? Então eu optei em colocar no stream, que você assiste, não vai baixar no seu telefone. Tem gente que acessa dispositivos móveis, né? Você não vai precisar baixar do seu telefone, você vai assistir naquele momento ali, ponto final, tá? Então, na sequência, depois aqui, ó, você tem os nossos encontros síncronos e os vídeos disponibilizados, né? Clicando aqui nesse ícone, você vai dar diretamente lá no nosso canal, tá bom? Então, é importante que vocês se inscrevam, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês já vão receber a notificação. Não precisa acessar o Ava. Se o Ava tiver problema, você não vai ter problema em saber que existe um vídeo que vocês precisam assistir. Ou, se você deseja reassistir, ou precisa assistir a aula que você não assistiu, você já sabe que essa aula vai estar lá no nosso playlist da nossa disciplina. Tá? Então, dando sequência aqui, depois dos nossos encontros síncronos, tem aqui as informações sobre o seminário. O seminário já é uma atividade, olha como é o ícone da atividade. Ó. Então, significa, aqui é um link de internet, tá? Aqui mostra que é um link de internet. Aqui era para fazer comentários, não sei porque isso aí não está funcionando para mim. Talvez tenha alguma configuração que eu tenha errado, até já passou o prazo, ele não abre para vocês. Eu, na verdade, estabeleci um prazo. Pode ser que não esteja abrindo por isso. Mas aqui, ó, significa que vocês precisam entregar uma atividade. É uma atividade. Então, quando você clicar na atividade, ele vai aparecer aqui as instruções da atividade. E aqui, ó, para quem perguntou sobre envio, ele vai disponibilizar esse botão de envio. Então, dessa atividade aqui, por exemplo, do seminário, isso aqui é a visão do aluno, ó, visão do estudante, tá? Não é a minha visão. Então, quando você abrir, eu acredito que o mesmo que eu estou mostrando para vocês é o que vocês irão visualizar. Então, quando você clicar aqui logo embaixo, ó, no seu caso aí, né, no caso de um aluno específico, status do envio, não foi enviado para essa atividade aqui, ó, esse seminário de osciloscópio, não foi tentado, não teve nenhuma tentativa. Não há nota, a data de hoje, né? Na verdade, aqui é a data de criação, data de entrega, né? Que é para 14 de setembro. O tempo restante são 48 dias. Enfim, aqui é se eu postar algum comentário, ou você, na verdade, se você postar algum comentário para mim, eu vou receber lá, tá? Quando você clica em envio, ele vai dar algumas opções aqui, tá vendo? Tipos de arquivo, ele não carregou ainda, mas aqui, ó, vai abrir essa janela, e nessa janela você vai ter aqui no primeiro botão adicionar, no segundo botão criar um diretório, e no terceiro botão excluir. Quando você clica em adicionar, vai aparecer essa janela, e essa janela aqui, ó, a primeira opção é escolher arquivo. Quando você clica em escolher arquivo, é igual em qualquer página web, em qualquer, até um e-mail, né? Você vai selecionar um arquivo aqui, vai abrir. Se você deseja renomear, você pode chegar aqui, ó, renomear esse arquivo e enviar, ok? Quando você envia, acho que eu vou enviar aqui, que eu acho que depois eu posso excluir, não sei. Ele vai aparecer aqui, tá vendo? Quando você salvar mudanças, aquela telinha lá, ó. Essa telinha pronta aqui, tá vendo? Envio, enviado para avaliação, não há notas, e tá aqui o arquivo que foi enviado. Ok? Beleza aí? Quem foi que perguntou foi o Rogério? Foi a Adriana? Tá, beleza. Foi, professor. Pronto. Tá, beleza, entendi. Então, Obrigado aí. ele vai seguir nessa sequência, tá? Deixa eu remover aqui, porque é meu nome. Não sei se isso depois vai aparecer para mim, sim. Se você quiser remover, você não vai poder, porque só permite o envio. Eu acredito que vocês não possam excluir, tá? Estou excluindo aqui porque
Talvez até possa, não sei. Só vendo aí. Esse aí eu já não sei, porque a parte de estudante aí já não é minha não é de meu conhecimento. Eu Então, pude perceber lá, professor, que tem a opção de, tipo, refazer a atividade. bem, mas tem a configuração. Talvez, se você puder, por exemplo, eu não sei se eu tem a configuração que você só pode enviar uma vez, entendeu? Isso aí fica a meu critério. Talvez eu não tenha configurado dessa forma. Eu não tenho feito dessa forma, não. Não deixo livre, mas depende muito da atividade. Tá bom? Tem umas que eu não deixo livre, tem outras que eu deixo livre. Aí No depende muito. caso, tem a opção aqui, ó, de editar envio ou remover envio. Beleza. Então eu deixei liberado aí. Bom, na sequência aqui, ó, tem as instruções, instruções, que é o ciclo 1, a gente vai dividir em 2 ciclos, serão exercícios, presença e seminário. Será que tá errado? Ah, não, tá certo. Exercício, presença e seminário. E eu vou postando, né? Eu prefiro postar no Ava, porque você já chega e já está na própria pasta. E à medida que eu vou, por exemplo, esse primeiro material didático, você vem aqui, ó, apostila do curso, aí ele vai direcionar e já vai apresentar a apostila para você. Você pode vir aqui e baixar, né? Uma coisa importante e interessante que eu adicionei esse semestre. Tem essa atividade aqui, ó, que é um glossário. Não é bem uma atividade. É uma, é uma, é uma, é um dicionário, digamos assim, de termos, de expressões, de conceitos, que vocês sentem maior, não digo que sintam maior dificuldade, mas que vocês acham que seja relevante e importante contribuir e que isso esteja devidamente documentado. Então, esse glossário, ele vai organizar em ordem alfabética. Então, por exemplo, se você acha que é importante o conceito sobre bobina móvel, que é um dos conteúdos que a gente vai trabalhar aqui. Aí você vai lá, inserir novo item, né? Isso tem tudo até no YouTube, inclusive, os vídeos. Tem muita gente fazendo isso no YouTube. Aí você vem aqui, ó, o conceito qual é, aí você bota aqui bobina móvel, né? E embaixo você define, faz a descrição, coloca as orientações que são importantes, as informações que você julga importante, e pode ser inclusive um arquivo, né? Um link de vídeo, enfim. Isso aqui é um material de estudo que eu vou revisar e que todos devem consultar, porque a construção é coletiva e os termos e definições e entendimentos que um aluno tenha maior dificuldade, pode ser que isso seja para um outro aluno também. Então, uma aluna, por exemplo, no semestre passado, falou, professor, são muitos conceitos, são muitas informações. E aí, como é que a gente gerencia tudo isso? Eu falei, como é que a gente trabalha tudo isso? Olha, todo dia eu trabalho com esses conceitos, todo dia a gente fala sobre eles, e normalmente eu os explico. Porém, eu vou ver o que a gente pode fazer esse mês que vem. Quando for esse mês se mexendo no AVA, ele tem esse glossário. Então, o glossário ele vai ajudar bastante a vocês, para vocês possam, digamos assim, organizar esses conceitos e essas informações que vocês julgarem importantes para condensar ali e ajudar digamos assim, na compreensão e no desenvolvimento da disciplina. Ok? Dando continuidade aqui, depois do glossário, pronto. Aqui um outro fórum, né? Esse fórum aqui foi um fórum sobre noções de segurança e teoria dos erros. Então, quando você clica no fórum, aqui, ó, ainda não tem tópico. Eu não sei porque eu estou abrindo, então, aqui para... Aqui, ó, a data limite para postagem neste fórum foi atingida. Eu vou ter que reapresentar ela para você. Provavelmente era até hoje, né? Porque ela corresponde, esse fórum corresponde ao vídeo. A leitura da... Como é o nome?
a leitura daquela apostila, que já foi há 2 semanas atrás. Então, eu estabeleci um tempo limite e um tempo também para que essas discussões acontecessem, né? Por isso que não está acessível. Então, depois aqui, ó, repare, é uma atividade, apesar de não ter nenhum material a ser entregue, né? Mas eu quis registrar esse conteúdo desse vídeo para que vocês registrarem, para que vocês soubessem que era uma atividade, e do mesmo modo da leitura da apostila de noções de segurança e eletricidade, eu coloquei um fórum aqui, ó, também a data limite que era até hoje, né? O outro era até outra semana, e esse era até hoje, mas eu vou reabrir para vocês, vou até anotar aqui, para que vocês possam, né? Deixa eu ver aqui, medidas elétricas. Anotar aqui. Como se fosse um bate-papo, né, esse fórum aí. Hã? Esse fórum é como se fosse um bate-papo, né, a pessoa botar o que entendeu sobre o vídeo, no caso. Não é bem o que você entendeu. Você pode fazer um comentário do que você entendeu, né? Você pode acrescentar, dar um exemplo, contar uma experiência, né? Então, eu vou botar aqui para reabrir essas atividades, tá? Então, para você contar uma experiência, até botar um link de internet que você achou interessante. Então, fora, perguntar, professor, não entendi muito bem isso, né? Qualquer um pode responder. Então, fórum não é para o professor responder, é para que a gente discuta e que seja colaborativo e participativo, que tenha a participação de todos. Entendeu? Então, o fórum tem esse intuito, a gente desenvolver aquele conhecimento, discutir aquele conhecimento e esclarecer alguns tópicos que não ficaram muito claros. Tá? E na sequência aqui, deixa eu ver, como último aqui disponível para vocês, seria como baixar o Electronic Workbench, que vai direcionar para um link de internet. Fala, gurizada da automação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos mais uma estreia no da automação. Sim, professor. Tá de boa. Não, é porque da última vez eu fui apresentar um vídeo para os alunos e não saiu para vocês. Não sei. Então, aqui, ó, tem como baixar, aí vai ter um link aqui embaixo do vídeo, né? Ele vai orientar direitinho como baixar e instalar. Se não puder, que não tiver, o computador está quebrado, o computador não está defeito, não funciona direito, como eu disse na aula passada, vocês precisam se unir em dupla, né? No mínimo em dupla, lógico. E essa dupla precisa ser que não tem, ou que não conseguiu, ou por algum motivo não pode instalar o Electronic Workbench. Tá? Salvo engano, teve um aluno que disse que conseguiu por dispositivo móvel, mas deu algum problema aí que eu não sei qual é. Então, tentem ver também o aplicativo e pode ser que funcione. Como para mim eu não tenho como dar aula no telefone, eu só baixei pelo próprio computador. Tá bom? Então, com relação ao AVA, fora essas, eu posso até toda a atividade que eu postar, eu mostrar para vocês alguma funcionalidade. Quanto às outras, vocês precisam me perguntar, porque eu desconheço, assim, eu não sei qual seria a dificuldade de vocês com relação ao AVA. Entendeu? Ok. Mais alguma coisa? Por enquanto é só. Por enquanto tá aí, né? Tá ok, né? Agora deixa eu tentar me lembrar aqui que eu terminei perdendo o foco do que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu ver aqui o que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lembrar, então. Deixa eu ver aqui. Então, na aula passada, nós vimos... Vocês estão vendo aí a imagem? Positivo. Pronto. Então, nós vimos
Nós vimos sobre aferição, né? Vimos sobre calibração. E agora a gente vai começar, apesar de ter postado um vídeo para vocês, que eu acho que ficou bem bacana o vídeo, mas aí a gente, eu vou falar mais um pouco sobre isso, teoria dos erros, mas eu acho que no vídeo está bem legal. Então vamos lá falar um pouquinho hoje sobre teoria dos erros. Então o instrumento é um dispositivo, de determinação do valor de uma grandeza ou variável. Então, o instrumento ele vai captar e vai converter em um valor numérico ou não, né, uma variável para um determinado fim. Né? Então, o que seria exatidão? É a medida do grau de concordância entre a indicação de um instrumento, ou seja, não necessariamente você pegar o instrumento e medir a variável, você vai ter o valor que realmente a variável se apresenta naquele momento. Tá? Então, a exatidão é a medida do grau de concordância entre a indicação do instrumento, ou seja, você mediu, ele indicou, e o valor verdadeiro da variável. Tá? E precisão é a medida do grau de reprodutibilidade. Então, você vai pegar um instrumento para medir uma variável. Aí, vou chutar aí. Você vai medir a variável, dependendo de algumas condições. Você vai medir a primeira vez, vai achar 10. Vai medir a segunda vez, vai achar o valor 12. Vai medir uma terceira vez, vai achar o valor 11. Vai medir uma quarta vez, vai achar o valor 9. Então, a reproducibilidade ou precisão é a medida em que o seu resultado, se ele vai se reproduzir, ou seja, vai apresentar os mesmos valores ou não. Então, temos duas coisinhas importantes. Exatidão, se realmente o que você está medindo corresponde a um valor da sua variável. E o outro é que, se você faz várias leituras ou várias medições daquela variável, se aquele valor vai estar dentro de um valor bem próximo ao que você realmente tem de valor de variável. Para melhorar isso aí, esse negócio, esse entendimento desses dois conceitos, é bom mostrar aqui, ó, esses gráficos, essas imagens, né? Então, vamos lá. Com relação à precisão, vamos ver esse aqui primeiro. Lembra que eu falei? Os números dão meio que aleatórios. Eles não se juntam, eles não estão próximos o valor um do outro, né? O seu valor exato e preciso é um valor que esteja bem próximo ao valor real da sua variável. Então, você vai medir 10 vezes, vai encontrar 10,1, 10,2, 9,9, 9,8, né? E o valor da sua variável é 10. Então, esse instrumento, além de ser exato, ele é preciso. Os seus valores girarão em torno de um valor muito próximo ao valor real da variável. Então, ele é exato e preciso. Exato porque todos os valores correspondem ao centro, ó, e preciso que eles giram sempre em torno de um determinado do valor desse valor exato. A diferença é muito pouca entre eles, né? Quando você tem um instrumento exato, mas não preciso, ele vai estar dentro de uma dispersão, né? Não vai estar exatamente no valor exato, mas ele vai estar disperso sempre dentro de uma faixa tolerável. Aí depende muito da proposta da leitura dessas medições. Né? Então, se uma medição científica,
você precisa determinar esses erros, e o ideal é que esse valor seja exato e preciso. Mas, às vezes, numa leitura de campo, ele precisa ser exato, ou seja, ele deve expressar o valor da variável, porém não precisa ser exatamente, ou ter tanta precisão, né, daquela medição. Agora, um instrumento preciso e não exato, aquelas medições estarão concentradas em um determinado valor, mas estará longe do valor real. Compreende? Então, o valor real da variável é o centro. Então, uma medição exata e precisa se concentrará próximo do valor real da variável. Um valor exato, porém não preciso, ele vai estar sempre num valor, no limite de tolerância, né? Mais ou menos alguma coisa, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos meio, sempre, ó, girando em um valor próximo e variando igual, né, ou exato. Já o valor preciso, mas não exato, ele está sempre concentrado em um determinado ponto ou determinado valor, porém ele está distante do valor exato da sua variável. Já o valor não preciso e não exato são valores aleatórios. Ele até colocou aqui esses valores de espécie em um determinado quadrante desse círculo, mas ele poderia estar pingado aqui em qualquer valor, ou seja, o instrumento não é confiável, existe algum problema muito sério na medição. Então, quando você classifica, né, essas medições, você consegue dar o tratamento correto para esses dados, de modo que você tenha o valor da variável para o seu propósito, um valor que você possa confiar. Tá? Isso aí só é uma ampliação mesmo da imagem anterior. Então, uma medida exata e precisa estará sempre dentro do valor real da variável, o valor real da medição, e eles vão se concentrar sempre num valor muito próximo, com uma diferença muito pequena. Um valor exato, mas não preciso, ele não terá o valor exato, ou seja, o valor que corresponde realmente à variável, mas vai estar dentro de um limite de tolerância desse erro. Um valor preciso, mas não exato, as medições serão sempre em torno de um mesmo valor, porém, ele vai estar um pouco distante, um pouco diferente do valor exato da variável. E cada análise desses resultados da medida, você vai observar, a gente não vai trabalhar isso, mas é importante que vocês saibam, existem os tratamentos estatísticos que são apropriados para cada um desses 4 análises desses resultados. Tá bom? Então, uma outra coisa importante, além da precisão e da exatidão desses instrumentos, é a questão da sensibilidade. O que seria sensibilidade? É a razão entre a avaliação, é a razão entre a intensidade do sinal de saída do seu instrumento, ou resposta do seu instrumento, e a intensidade do sinal de entrada. Então, o quanto de sinal de entrada é necessário para que exista uma variação do sinal de saída. Isso é razão, isso é sensibilidade. Ou variável sob medição. Então, o que é sensibilidade? É o quanto de variação da sua grandeza é necessário para que o instrumento possa sensibilizar uma mudança da sua variável, possa sentir e, lógico, que transferir isso para a marcação de um ponteiro, para a indicação de um visor digital, isso é sensibilidade. Então, quando considerado um instrumento analógico que a apresentação da medida é um ponteiro, seria a relação entre o deslocamento da marca, que é o percurso que a marca efetua sobre a escala durante a medida, e a variação da grandeza medida. Tá? É o quanto de verdade
a grandeza variou em relação ao deslocamento do ponteiro desse instrumento, que no caso seria um instrumento analógico. Tá? Então, a sensibilidade é a razão entre a variação do valor indicado ou transmitido por um instrumento e a variação da variável que o acionou, após ter alcançado o estado de repouso. Um exemplo é, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Um instrumento de vidro com range de 0 a 500, o que seria range? É o início da sua escala, que é 0, e o final da escala desse instrumento, que é o termômetro, que é o 500. Ou seja, ele só vai medir temperaturas de 0 até 500 graus. Possui uma escala de leitura de 50 centímetros. Então, qual seria a sensibilidade ou resolução desse instrumento? É você pegar a escala final, é você pegar a escala de leitura, que é de 50 em 50 centímetros, né? A escala final, que seria 500 centímetros, fazer essa relação, você vai chegar à seguinte sensibilidade ou resolução, que é necessário que a cada 0,1 centímetros você vai ter uma variação de 1 grau. Então, ou seja, o instrumento só vai sensibilizar, ele só vai deslocar o seu ponteiro, a sua marcação, no caso aqui, com um termômetro de vidro, a dilatação, provavelmente do mercúrio, do enchimento daquele bulbo, ele só vai marcar, ou ele só vai sensibilizar variações dessa temperatura a partir de 0,1 centímetro, que vai corresponder a 1 grau. Ok? Então, sensibilidade e resolução. Então, toda medida, nenhuma medida é exata, por mais preciso e exato que seja o instrumento. Tá? Toda medida vai ter um grau, ou vai ter um algarismo, ou vai ter um número que é duvidoso. Que isso vai depender muito da precisão do próprio instrumento, né? Da escala, da precisão de cada instrumento. Então, a incerteza é um parâmetro associado ao resultado da medição. Então, toda medida ela vai ter uma incerteza. Ela vai ter um valor que ela vai variar, né? Mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Tá? E pode estar associado ao instrumento, pode estar associado ao operador, pode estar associado à temperatura, e isso vai variar, não tem como não variar. Né? Então, é o parâmetro associado ao resultado da medição, que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos à mensurada. Né? Aponta a qualidade da medição. Então, quanto mais próximo, ou quanto menor essa incerteza da medição, ou o erro dessa medição, mais precisa essa medição. Maior é a qualidade dessa medição. Então, se você faz as suas medidas e a maior, os seus valores estão mais próximos de um erro menor, significa que a sua medição tem mais qualidade. Né? Quanto maior o erro, né, quanto mais o desvio da sua medida, quanto maior é o seu erro, a incerteza da sua medição aponta que essa qualidade da medição é inferior. Pode ser pelo instrumento, né? Isso aí vai estar ligado normalmente aos instrumentos, e se todos os parâmetros e todos os procedimentos adotados estiverem corretos, aí essa incerteza, porque todo instrumento, por mais preciso que seja, ele vai oferecer para você uma incerteza nessa sua medição. Tá? Existem os fatores externos, mas considerando o instrumento, ele vai influenciar bastante na incerteza da sua medição. Já o erro é a medida do desvio entre o valor medido e o valor verdadeiro, ou aceito como verdadeiro. Então, você espera, por exemplo, que as medições sejam um determinado valor. Né?
Então, se você mede e ele dá sempre um erro, e ele está longe, ou esse erro não está nem mais nem menos que esse valor verdadeiro, o erro ele é quantificado aqui, ó. O erro é o desvio entre o valor medido e o valor verdadeiro. Já a incerteza, ó, quando você faz várias medições, ele vai estar mais ou menos um determinado valor, né? Isso é incerteza. Então, além do erro, existe a incerteza, que muitos deles também está associado não só ao tratamento da medida, mas na qualidade de execução da medida. Tá? Pode ser um problema de calibração, pode ser um problema da própria precisão do instrumento. Outra definição é a classe de exatidão, que é o limite de erro garantido pelo fabricante de um instrumento. Ou seja, você vai comprar um instrumento de acordo com a necessidade da qualidade da sua medição. Se os valores precisam ser mais precisos, se os valores precisam ser menos precisos. Então, se você é um eletricista residencial, você não vai precisar de um multímetro que tenha uma precisão de 0,1 ou 0,3, né? Você vai precisar de um instrumento menos preciso possível. Você só quer saber se tem tensão, se está chegando a tensão de 220 ou 127 volts, que 5% a mais ou a menos vai fazer muita diferença para você, né? Agora, se você está fazendo uma calibração de um determinado instrumento, é necessário que aquele instrumento tenha uma classe de exatidão muito mais próxima ao valor da medida, para que você tenha a certeza de que aquele seu instrumento irá medir o valor próximo ao valor exato, né? O valor verdadeiro. Então, classe de exatidão é o limite de erro garantido pelo fabricante do instrumento, que pode se cometer em qualquer medida efetuada pelo mesmo, ou seja, é uma classificação do instrumento de medida para designar a sua exatidão. O número que a designa chama-se índice ou classe de exatidão, tá? Ou índice de classe, ou índice ou classe de exatidão. Então, aqui, ó, classe de exatidão, de 0,1 a 0,3 são instrumentos de precisão. Ou seja, esses instrumentos são bem próximos ao valor verdadeiro da medida. 0,5 a 1,5 são instrumentos de ensaio. E 2 a 5 são instrumentos de serviço. É um multímetro que você vai lá medir no campo, uma determinada tensão, uma determinada corrente, enfim. Então, normas técnicas de classificação de precisão, escala de 1 para 2000. Aí tem aqui a classe A, B, C. Padrão de exatidão de cartografia, né? Planimétrico, terreno em metro, né? Então, você vai ter aqui, ó, uma classe de exatidão A para 1 metro, da classe B para 1,6 e para C 2 metros. Para altura, né? 0,5, 0,6 e 0,7. E varia de acordo com a classe. Então, temos algumas faixas aqui de classe e algumas classificações, mas isso aí é só um exemplo para vocês entenderem que todo instrumento, qualquer instrumento de medida, qualquer instrumento de medida de qualquer grandeza, ele vai ter sua classe de exatidão. Okay? O índice de classe é um número que designa a classe de exatidão e deve ser tomado como uma porcentagem do valor à plena escala do instrumento. Então, ó, vamos para o instrumento de medidas elétricas. Então, temos aqui, ó, onde é que eu identifico a classe de exatidão do instrumento de medidas elétricas. Aqui é um amperímetro. Esse amperímetro tem um range de 0 a 3 amperes, né? Então, ele tem aqui a classe de exatidão expressa nessa simbologia. Então, esse instrumento aqui, ó,
ele mede tanto corrente alternada como corrente contínua. E sua classe de exatidão é 2. Então, a classe de exatidão pode vir indicada como no exemplo acima. Nesse caso, a classe de exatidão vale 2%. O que seria esse 2%? Um número acima da indicação do tipo de corrente que o instrumento pode medir, né? Significa que o aparelho comete um erro de, no máximo, mais ou menos 0,06 amperes para cada medida efetuada. Onde é que você chega a esse 0,06 amperes? Seria 2% do final de escala. Então, 2% de 3 dá 0,06. Tá? Então, esse instrumento tem uma classe de exatidão de 2%. Então, qualquer valor que eu medir aqui, ó, ele vai variar para mais 0,06 ou para menos 0,0 para mais, ó, 0,06. Então, se eu medir 2,5, ele pode ser 2,56 ou 2,44, ok? Então, isso é assim. Então, quando o instrumento indica que aquela variável, aquela grandeza que ele está medindo, pode variar 2% para mais ou 2% para menos, né? Ainda sobre classe de exatidão, vamos pegar aqui esse outro exemplo, que seria de um voltímetro. A classe de exatidão desse multímetro, ó, é de 1,5%, né? Ele também vai estar expresso aqui da mesma maneira que esses amperímetros. Então, aqui, ó, a classe de exatidão dele é 1,5%. Então, considerando que a medida, ó, vamos ler essa escala aqui, o range é de 0 a 300 volts, né? Então, meu ponteiro está indicando o quê? 50, 100. A próxima escala, a próxima indicação aqui, ó, é de 150 volts. Vamos ver quais são as subdivisões que tem entre 100 e 150? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada ponteiro desse aqui, ó, corresponde a 10 volts. Então, vamos fazer a leitura? Então, esse ponteiro aqui, ó, ele está indicando 100, 110, 120 o quê? Volts. Então, considerando que a medição de tensão indicada nesse voltímetro é 120 volts, cuja classe de exatidão é 1,2%, e cuja escala graduada seja de 0 a 300 volts, qual seria o erro máximo desse instrumento? Então, seria 1,5, não? Falou 1,2. Eu falei 1,2, né? Desculpe. 1,5. 1,5, né? Então, considerando que o meu range é de 0 a 300, esse erro seria 1,5% de 300, que seria 4,5 volts. Então, significa, ó, que o meu valor aqui, ó, o meu instrumento pode estar indicando 120 volts, mas o valor real da variável vai estar sendo entre 100... Quantos volts que eu falei? 4,5, né? 124 volts e meio e 116 volts e meio. E 15, 16,5. Não, dá 15,5. Isso. Entre 115,5 E 124,5. e 124,5. Tá? Ok. Vamos lá. Aqui está até a conta aqui, né? Então, matematicamente, temos, já que a variação é de 1,5%, ó, 1,5%, então 1,5% de 300 vai ser 4,5. Então, esse resultado indica que 120 volts lidos no instrumento são, na realidade, um valor entre 124,5 e 115,5, ok? Devido à sua classe de exatidão.
Então, ó, instrumentos de alta precisão, ele vai ter, ó, a classe de exatidão de 0,1, 0,2 e 0,5. Instrumentos para fins normais ou convencionais, vai ter entre 1 e 5, né, como classe de exatidão. É um valor admissional, mas considera-se que é por cento da medição, né, no final de escala. Tem esse erro em porcentagem do valor no final de escala. Então, vai ser entre mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,2, enfim. Então, essa classe de exatidão é mais ou menos alguma coisa. Bom? Mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,2, mais ou menos 0,5, mais ou menos 1, mais ou menos 1,5, mais ou menos 2,5, mais ou menos 5. Então, vamos à escala do instrumento. É o intervalo de valores que um instrumento pode medir. Normalmente vai de 0 a um valor máximo que se denomina calibre ou valor à plena escala. Então, ó, esse instrumento ele vai medir de 0 a 1.200 volts. Então, a escala desse instrumento é de 0 a 1.200 watts, desculpe. 1.200 watts. Então, o valor de plena escala é o valor máximo da grandeza que um instrumento pode medir. Normalmente se evita, se você sabe que o valor da sua grandeza é próximo ao final de escala ou próximo ao início de escala, se evita escolher um instrumento que esteja. O ideal é que esse instrumento seja escolhido entre o mais próximo possível, dependendo da variação que essa grandeza pode obter, o valor mais próximo possível ao centro da escala, né? Porque existem outros erros relacionados à medição que estão localizados no final, no início da escala, tá? Aqui, ó, esse instrumento, por exemplo, ele tem uma classe de exatidão de 0,5, que seria 0,5%. Então, a gente viu nessa aula o quê? Na verdade, a aula passada a gente viu Sistema Internacional de Unidades. Essa aula nós vimos alguns conceitos como padrão, aferição e calibração, e algumas teorias sobre a teoria dos erros, né? Algumas definições sobre a teoria dos erros. Eu passei para vocês um vídeo sobre algarismos significativos, não foi? Espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram, assista para a próxima aula também. Eu vou disparar uma atividade sobre algumas coisas. Eu não sei se eu já disparei, mas dê uma olhada. Mas fiquem atentos que de hoje para amanhã isso pode acontecer, tá? Ou se não já aconteceu. Não, se não aconteceu, eu não vi aqui, não mostrei para vocês, é porque não aconteceu. Pode ser que eu tenha programado e ele só vai disparar para vocês amanhã, tá? E depois a gente vai ver nas próximas aulas esses conceitos ainda sobre teoria dos erros. Tá bom? Que horas são? 9h35. Até que deu, não foi? Pelo menos para ver isso daí, né? E a nossa próxima aula, nós continuaremos com os nossos conteúdos. Se tiverem perguntas, podem fazer. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Sobre esse negócio de medidas que o senhor falou, essa escala aí, lá onde eu trabalho tem esse diferencial aí para mais ou menos a exatidão da medida